Muito bem, alô, alô, a história do mistério, a história da meia-noite está preparada e já vai começar. História das mais interessantes. Mas antes de eu começar, eu gostaria de fazer agradecimentos especiais a essa gente maravilhosa que me dá essa força tão grande entrando aqui no nosso canal e se inscrevendo, se tornando membro. Oh, Deus do céu, como eu sou feliz. Muito obrigado a você que tem entrado para se tornar membro. Ela já era membro, a Maria Salete Chas, e voltou a ser. A Lucivânia Evangelista. Ô, Lucivânia, voltou a ser igual a Maria Salete. A Denise Cardoso, ela não era e virou assinante. Faz um dia, né, Denise? A Mariana Aio voltou a ser assinante. Já era nossa assinante e voltou a ser. Elias Rocha voltou a ser assinante. Não, ele virou. Elias Rocha virou assinante faz 2 dias. Tudo bem, Elias? Me dá a impressão aqui que o Elias é músico. E dos bons, hein? Depois me conta um pouquinho da tua história, Elias. A Maria Madalena virou assinante faz 5 dias. A Luzinete Ferreira voltou a ser assinante há meia dúzia de dias. A Lúcia Messias de Lima virou assinante há 5 dias. E a Josiane Castro virou assinante faz 9 dias. Assim como a Naldir Barbosa também. Ô Paulinho, é importante. Fala aí, por favor. Eu quero saber. É de fato importante que eu seja membro do seu canal? É importantíssimo. Você vai me dar muita força. Você que gosta do canal, admira as histórias e quer que esse canal se mantenha com uma equipe coesa, unida, forte, se torne membro. Venha ser membro do canal. Me dá sim essa força. Olha, tem um precinho simbólico, sabe? Custa R$ 6,99 só por mês. E tem um detalhe, a pessoa para quando quiser. A pessoa não está obrigada a ficar, ela entra, colabora, ajuda, pelo período que ela considerar necessário. Entendeu? Seja membro, isso fortalece o canal junto ao YouTube, ele será propalado, divulgado, tornar-se-á um canal importante e o YouTube vai fazer bastante propaganda nossa. Então, se você puder, seja membro sim. Abaixo do vídeo, todas as instruções para que você seja membro. Agora, quem quiser apoiar, mandando um Pix para o canal, bem ao lado do título da história, eu deixo um telefone. Aquele telefone é uma chave Pix. Por favor, a Guilmar Moraes, obrigado, Guilmar. Ela mandou um Pixão aqui pra gente. Ô, Guilmar, você pediu para não divulgar o valor, tá bom, não vou divulgar não, mas estou te agradecendo. Muito carinhosa você. O meu querido Careca, esposa do Careca, a Maria Alice, mulher do Careca, tá gravidinha, comecinho, né? 9 semanas. E eles estão felicíssimos, porque isso tudo a gente reverte aqui para nossa equipe. É para nossa equipe, tá? Obrigado, um beijo para você. Obrigado, viu, Guilmar? Tudo de bom. Gente, isso posto, nós vamos começar então a história do dia de hoje, que é uma história realmente das mais cheias assim de mistérios. Você vai gostar. Se você gosta de história sobrenatural, eu tenho certeza que essa aqui você vai amar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da meia-noite acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu hoje quero contar para você a minha história. Meu nome é Guilherme e eu peço por favor que você não decline meu sobrenome. A minha história tem início na gravidez da mamãe. O meu pai biológico, tá?
porque depois eu acabei tendo um outro pai que, na verdade, foi quem me criou, foi quem me educou, e que eu acabei considerando de verdade o meu pai. Mas eu tenho que começar a história pelo pai biológico. Então, meu pai biológico, ele não assumiu a paternidade, embora ele tivesse gostado da minha mãe, mas ele já era um homem casado. Então, ele era um homem casado, a minha mãe não sabia, tá? Quando eles tiveram lá um relacionamento, a mamãe me contou que ela jamais poderia supor ou imaginar que meu pai fosse casado. E ele vivia pelas bandas das Minas Gerais. E meu pai simplesmente desapareceu. A minha mãe, muito orgulhosa, jamais foi atrás do meu pai. Depois ela encontrou um sujeito ponta firme. Esse, eu vou até divulgar o nome dele, o Adão. O Adão acabou gostando da minha mãe. Eu tinha uns 2 aninhos quando o Adão resolveu vir viver com a minha mãe, morar com a minha mãe. E aí ele acabou me adotando, que na verdade é aquela coisa, né? A minha mãe falou para ele: olha, Adão, para gostar de mim primeiro tem que gostar do meu filho. Mãe é mãe, né? Você sabe que mãe é protetora demais. Então o Adão, ele acabou me acolhendo, me adotando e fez questão que eu começasse a chamá-lo de pai. Então o Adão ficou sendo o pai que eu conheci, embora a história jamais me tenha sido negada. Eu sabia que o meu pai era um outro. Bom, o tempo correu, o tempo passou, e quando eu tinha mais ou menos 18 anos, o próprio Adão fez a cabeça da minha mãe para que ela entrasse na justiça contra o meu pai biológico. Diga-se de passagem, o Adão e a minha mãe acabaram tendo 2 filhas, minhas irmãs, queridas e amadas. A Estela é uma delas e a Conceição é outra. Então eu tenho 2 irmãs que são filhas do Adão com a minha mãe. Mas o meu pai, o Adão, quando eu fiz 18 anos, achou que a minha mãe devia ir atrás dos meus direitos, porque ele sabia que esse meu pai biológico, ele tinha posses. Então eu também não queria, a minha mãe não queria, mas o Adão insistiu, contratou advogado, a minha mãe acabou entrando na justiça, sabe, e correu aquele processo, do qual eu acabei participando de algumas audiências. Não era exatamente na cidade onde o processo corria, eu acabei falando por cartas precatórias, mas acabou provado por A mais B, devido ao famoso exame de DNA, que de fato eu era filho do cidadão. E a história morria aí. Aí parou a história. Eu jamais demonstrei qualquer interesse nesse pai, porque ele jamais se interessou por mim. Meu pai era o Adão. No entanto, a contar dessa data eu tinha feito 18. A contar dessa data, mais ou menos passados 6 anos, eu estava agora com 24 anos, aconteceu algo que eu vou chamar de extraordinário, porque a notícia chegou pra gente lá feito uma bomba. Eu havia herdado um sítio grande, lá no interior das Minas Gerais. Um sítio que eu havia herdado desse meu pai biológico. Era por direito, o sítio era meu. E foi, sabe, uma grande comemoração, porque do nada você acaba recebendo uma notícia dessas. Um sítio, você sabe que tem um valor, e aquele tinha de fato um grande valor. Então, já que nós herdamos, nós teríamos que tomar posse. Então eu viajei com a minha mãe, viajei com Adão, com minhas 2 irmãs, e até a minha namorada, porque a essa época eu já tinha uma namorada / noiva, tá? Eu tinha essa namorada, a Helena Maria. Então viajamos todos, fomos lá para Minas Gerais conhecer o sítio. Esse meu pai biológico, ele havia falecido. Mas vão ouvindo a história.
Nesse sítio, depois eu soube que moraram também os meus avós por parte do pai biológico. Então, moraram nesse sítio, todos já falecidos. Meu pai era filho único desse casal e o sítio ficou para mim. Eu acabei herdando esse sítio. E aconteceu o seguinte, fomos conhecer o sítio e aí resolvemos passar umas férias por lá. Então a gente chegou no sítio, o sítio realmente era muito aprazível, muito gostoso, assim, muito bonito, embora a casa sede estivesse um tanto ou quanto abandonada, mas era ideia do Adão, minha, da mamãe, reformar aquilo tudo. A ideia de passarmos umas férias lá era escapar daquela agitação da cidade, porque nós morávamos em capital, respirar, né, aquele ar puro que só os sítios possuem, e talvez eu descobri um pouco mais a respeito dessas minhas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila, de repente, meu amigo, começou a se transformar numa experiência que iria desafiar a minha compreensão do mundo e do sobrenatural. Porque veja, até essa data, 24 anos a minha idade, eu nunca tinha escutado falar de nada que fosse sobrenatural. Mas essa propriedade, esse sítio, ele ficava numa área assim montanhosa em Minas, o que não é difícil de acontecer, mas ficava numa área bem isolada. O lugar é lindo. Sabe aquela música, Os Verdes Campos da Minha Terra? Se algum dia a minha terra eu voltar. Exatamente. Esse sítio lhe lembrava muito isso, sabe? É nos verdes campos da minha terra, um lugar vasto, bonito, mas muito isolado. O sítio ficava muito isolado. A cidade mais próxima do sítio distava uns 32 quilômetros dali. Cercada de campos vastos, uma floresta densa que parecia se estender até que a vista não alcançasse mais. A casa sede, com um telhado de telhas vermelhas e paredes já de pedras desgastadas pelo tempo, tinha até um charme rústico, mas também aquela casa tinha uma aura de mistério que nos envolvia a todos, Paulinho. Era assim uma construção bem antiga mesmo da casa, sabe? Aquelas janelas grandes, janelas imensas, aquelas janelas eram janelas largas, altas e cobertas assim por cortinas grossas. Uma varanda que parecia gritar por uma nova pintura e parecia um local ideal por uma pausa da vida moderna. Assim era a casa sede ali do sítio. No entanto, a atmosfera da casa tinha uma sensação de solidão que contrastava com o agito, né, daquela cidade que nós tínhamos deixado. Pelo menos naquele período de férias, porque nós morávamos, e repito, numa capital. Então, nos primeiros dias, a experiência daquele sítio foi bem tranquila mesmo. Nossa, é aquela coisa da gente relaxar. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar, porque tinha um rio que passava assim no fundo do sítio, formava até um lago, um laguinho, e ali tinha peixe, e não era peixe que se criava ali, eram peixes nativos mesmo. O tal do bagre, que eu fui conhecer, a traíra, o ocará, o lambari, o chorão, o piau, esses peixes, assim, coisa de sítio, coisa caipira. As noites ali eram bonitas, silenciosas, e quando saía aquele clarão da lua cheia, meu Deus, que coisa linda! Durante o dia, tinha o som da passarada, o som das cigarras, o ocasional uivo de lobos, assim a gente escutava lobo uivando ao longe, porque tinha uma mata por perto. Sabe aquela vida tranquila do campo? No entanto, ali tinha alguma coisa misteriosa, alguma coisa que eu vou chamar de opressiva, algo na vastidão do espaço e na solidão das noites,
começava a me incomodar, mas eu tentava afastar esses pensamentos pensando que era apenas uma adaptação a uma nova rotina, uma vez que, de repente, eu tinha virado sitiante. Você vê? Assim, do nada. Quer dizer, do nada para mim, porque a minha mãe tinha feito uma batalha com o Adão. Mas logo nós começamos a notar coisas estranhas que nós não conseguíamos explicar. O primeiro sinal, sabe, Paulinho, de que algo estava fora do normal, aconteceu numa noite em que o céu estava bem escuro. Eu acho que tinha muita nuvem carregada no céu para chuva e ele escondeu a lua. Então o céu estava escuro. Estávamos todos ali reunidos na sala, assistindo a um filme antigo. Nós tínhamos encontrado um aparelho de TV e tinha um aparelho de videocassete. Olha só, na TV ainda tinha um aparelho de videocassete e nós achamos um filme, a fita de um filme de videocassete lá na casa. E nós colocamos, e era um filme em branco e preto, antigo. De repente, a televisão começou a apresentar uma interferência estranha. E o som da TV ficou distorcido. E antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV, puf, desligou sozinha, apagou sozinha. A minha mãe tentou ligar o aparelho novamente, porque ela estava gostando do filme, mas sem conseguir qualquer sucesso. Enquanto ela lutava com a televisão, eu fui e olhei pela janela, porque as janelas eram imensas, e eu notei uma luz assim, fraca, piscando entre as árvores da floresta. A princípio eu pensei que fosse alguma iluminação de algum vizinho ou algum reflexo, mas a luz, ela parecia se mover, sabe? Ela se mexia na floresta de um lado para o outro e mudava de intensidade de uma maneira totalmente inexplicável. Então eu chamei o Adão, aquele que eu considero assim de verdade meu pai. Adão, vem cá, espia aqui. Ele viu também aquela sinal de luzes comigo. E aí ele que falou para mim, vamos dar uma olhada? O que é? Vamos dar uma verificada do que é? Eu confesso que, morador da cidade, eu estava amedrontado, mas eu saí, eu e o Adão assim da casa, acreditando que talvez fosse, de repente, um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado, alguém que pudesse ter entrado com um carro ou uma moto ali. Eu até peguei uma lanterna e saí junto com o Adão assim para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. Caminhamos, eu e o Adão, não muito, mas na direção da luz, mas à medida que nós nos aproximávamos, a luz parecia ficar cada vez mais longe. Então a gente não conseguia se aproximar. Então vou dar um exemplo. Digamos que a luz estivesse assim, a uma distância de uns 50 metros da gente. Nós caminhávamos os 50 metros, ela ficava a 100 metros da gente. Deu para entender? Na medida que a gente andava, mais distante ela ficava. Até que teve uma hora que nós chegamos exatamente no lugar que a luz estava. E não havia absolutamente nada e nem ninguém. A luz, misteriosamente, do jeito que ela tinha aparecido, ela desapareceu. E o silêncio era absoluto e total. Voltei com o Adão para casa com a sensação de que, sei lá, nós estávamos sendo observados. Naquela noite, todos ficamos nervosos. Mas a TV se acertou de novo. Ufa! E a gente conseguiu concluir, assistir o filme que estava lá rodando no videocassete. No entanto, no dia seguinte eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de desconforto. A ideia de que algo estava nos observando e nos seguindo persistia na minha mente. No dia seguinte, outros eventos estranhos começaram a acontecer naquela casa do sítio. Notamos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo que estivéssemos certos de que havíamos fechado antes de sair.
Mas não deixamos isso fechado? Você não passou a tranca? Você não fechou essa janela? Será que ela está tão empenada que ela abre sozinha? Ou tão velha que qualquer vento abre? À noite, bem, a noite é um capítulo à parte. À noite nós escutávamos passos pesados no andar de cima da casa, porque essa casa, além de tudo, tinha um sótão. Mesmo que estivéssemos todos no andar térreo, meu pai, o Adão, ele tentava racionalizar. Ele era o mais calmo assim da turma, era o cara mais ponderado. Ele tentava racionalizar tudo, sugerindo que o vento poderia ter aberto alguma porta na parte de cima, mas a minha mãe e eu, nós sabíamos que não tinha porta e nem janela nenhuma aberta por lá. Algo sinistro e diferente acontecia naquela casa. Uma tarde, eu quero contar para vocês sobre essa tarde. Enquanto eu explorava ali aquela região da floresta, eu encontrei uma pequena cabana. Uma cabana, mas já abandonada, sabe, feita em madeira. Era uma cabana feita em madeira. Ela ficava escondida entre as árvores, assim, meio que camuflada pelo mato denso. A porta dessa cabana em madeira estava entreaberta e a curiosidade me levou a entrar ali. E quando eu entrei naquela cabana, o interior dela estava coberto de poeira, teias de aranha, mas o que me chamou a atenção foram símbolos estranhos desenhados na parede de madeira. Eu não sei se fizeram com tinta, ou se fizeram com giz, ou com pedra. Eu não conseguia definir, porque a luz era pouca ali dentro. Mas eram figuras e marcas que pareciam ter sido feitas com algo escuro e pegajoso também. Eu senti um calafrio ao olhar para aqueles símbolos. Isso não era uma escrita, eram símbolos. E uma sensação de medo tomou conta de mim. Tanto que eu saí rapidamente da cabana, voltei lá para casa, decidido a contar para o Adão e para minha mãe o que eu tinha encontrado. E aí eu voltei com o Adão e a minha mãe, voltamos na cabana, exatamente onde eu havia encontrado, fomos lá juntos. No entanto, para minha surpresa, quando nós chegamos na cabana, a cabana estava vazia e não havia mais símbolo nenhum naquelas paredes de madeira. Então, começa nesse instante a ficar claro para mim que quer o que fosse aquilo que estava acontecendo naquela casa, desejava ter uma comunicação comigo. Sabe quando você sente que é com você o negócio? Meu pai achou até que eu estava imaginando coisas, mas a minha mãe, ela me pareceu preocupada. A sensação de que algo estava errado continuava a crescer e eu não conseguia mais ignorar aquilo. Foi naquela noite que realmente as coisas começaram a ficar estranhas de uma maneira definitiva. Por exemplo, estávamos todos na cama, eu inclusive, com a Helena Maria, minha namorada, os meus pais, as minhas irmãs, e a gente começou a ouvir um som estranho que vinha do sótão de novo, da parte de cima. Era como se algo estivesse se arrastando ou se movendo lentamente lá no sótão. É o Adão, né? É o Adão, o nosso protetor. Era o Adão. Adão, você vai ver? Eu vou verificar. Eu vou ver o que está acontecendo. E quando ele subiu para o sótão, não encontrou nada além de muitas caixas fechadas e mais poeira. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita não desapareceu. Durante essa mesma noite, eu fui acordado com o som de batidas na janela do meu quarto. Eu olhei para fora e eu vi, sabe? Eu vi uma figura encapuzada, parada sob a luz da lua. Era como que se
eu olhasse para aquela coisa e aquela coisa olhasse para mim. Era como nos olhássemos. Foi exatamente essa sensação a que eu tive. Aquela figura estava imóvel, como se estivesse me observando. Então, eu corri de novo para acordar o meu protetor, o Adão, a minha mãe. Mas quando nós voltamos ao quarto, a figura de novo tinha desaparecido e a janela estava hermeticamente fechada. Só que aí o medo se apossou de mim e eu não consegui mais dormir naquela noite, embora eu estivesse muito bem acompanhado pela minha namorada. Nos dias seguintes, a situação ficou ainda pior. Encontramos os nossos objetos pessoais espalhados pela casa como se alguém tivesse revirado tudo. O Adão, ele estava frustrado, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo, o que estava acontecendo. Mas a minha mãe e eu estávamos convencidos de que algo sobrenatural estava acontecendo ali. A sensação de que algo estava sempre à espreita não desaparecia e era comigo. A coisa eu sentia que era comigo. Tanto que, mesmo depois de termos retornado à cidade, o trauma da experiência me acompanhou. Vocês acreditam que eu não consegui mais voltar para aquele sítio? Quer dizer, quando digo eu estou falando da família de uma maneira geral, porque tudo que eu tinha vivenciado ali mudou a minha perspectiva sobre o mistério, o sobrenatural. A experiência me ensinou que por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão muito além da nossa compreensão. E que, às vezes, é melhor até deixar os mistérios passados enterrados. Só que, já que eu não queria mais voltar no sítio, nós ficamos com medo. Então, eu tive que voltar à cidade para abrir venda do sítio, para colocar o sítio à venda. E foi conversando na imobiliária que eu fui descobrindo coisas a respeito do meu passado. E o que eu descobri me deixou muito claro porque aqueles fenômenos sobrenaturais estavam ligados a mim. A história era a seguinte: quando houve o processo da minha mãe, que o Adão incentivou a minha mãe a mover contra o meu pai biológico, e ele foi obrigado a me reconhecer como filho, ele vivia naquela casa com a mulher dele, a esposa dele. E eles não tiveram filhos, quer dizer, eu não tinha irmãos por parte desse pai biológico. Ele e a esposa não tiveram filhos. E quando essa senhora soube que ela tinha sido traída pelo marido e que tinha sido provado na justiça de que ele era meu pai, essa mulher caiu em depressão naquele sítio. E foi lá naquela casa onde tudo aquilo aconteceu que aquela senhora resolveu dar cabo à própria vida. Ela amarrou uma corda num dos caibros daquela casa e, lamentavelmente, ali ela se enforcou. Então essa explicação dava e fazia todo sentido do porquê eu havia percebido de que aquilo tudo que estava acontecendo ali tinha uma ligação estreita e direta comigo. Bem, aí quando eu fiquei sabendo da história, eu achei que eu precisava fazer exatamente alguma coisa. E aconselhado por pessoas da própria cidade, eu procurei uma especialista nessa coisa do espiritismo e eu pedi que ela fosse até o sítio comigo, fazer algumas orações. Eu senti que estava na minha obrigação, porque de certa forma eu estava diretamente ligado àquilo tudo, eu e a minha mãe, porque a coisa era comigo e também resvalava na minha mãe, embora as pessoas que tivessem vindo juntos conosco acabaram passando tudo isso, como as minhas irmãs e a minha namorada. A senhora me garantiu
é que tudo ali teria sido resolvido através das orações feitas e dos trabalhos realizados. Como eu sou católico, eu e a minha mãe, nós encomendamos algumas missas em sufrágio à alma do meu pai biológico e também da esposa dele, que naquele sítio havia morrido de forma tão trágica. Dias depois de termos feito isso, apareceu um comprador para o sítio e nós acabamos vendendo até que por um bom valor. Foi um dinheiro que me ajudou muito, porque logo na sequência eu estava me formando dentista e foi com esse dinheiro que eu consegui montar uma clínica dentária, um bom consultório dentário. E sabe, meu amigo, na verdade, essa experiência naquele sítio, vivida ali, naquela zona rural de Minas Gerais, onde eu vivi sensação de terror, e uma sensação de terror intensa, que me fazia acordar com o coração batendo forte, acabou me ensinando muito também. Tanto que, no momento da venda do sítio, eu decidi, ao lado da minha família, eu decidi fazer uma última visita ao local, apenas para ver se realmente estava tudo resolvido. Então eu voltei lá no sítio, de novo com Adão, de novo com a minha mãe, de novo com as minhas irmãs, de novo com a minha namorada. E dessa vez foi tudo tão tranquilo. Nós passamos uma semana ali, foi uma semana muito agradável. E sinceramente eu já tinha fechado o negócio com o sítio, já tinha recebido até o sinal. Mas nesse momento me bateu o arrependimento de ter vendido aquelas terras. No entanto, já não tinha mais como me arrepender do negócio, porque senão o prejuízo também seria grande. Tudo isso que eu relatei para você aconteceu exatamente assim. Exatamente assim. Hoje, continuamos a morar na capital que morávamos, me casei com a Helena Maria, já temos os nossos filhos, são dois garotos, o Henrique e o Gustavo, gente maravilhosa, graças a Deus. Mas uma coisa eu sou obrigado a dizer sim, sabe? Uma coisa eu sou obrigado a reconhecer. Depois de tantos anos, a lembrança daquela casa e dos eventos que ocorreram ali, se me assustaram no momento e me assombraram mesmo, depois acabou também me ensinando muita coisa a respeito dos mistérios da vida e da morte. De que nós, mesmo depois que desencarnamos, nós temos algumas missões a serem cumpridas por aqui. Foi pelo menos o que eu entendi nesse aprendizado. O que eu aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que são melhores serem deixados às vezes intocados. Mas, quando eles acontecem e a gente toma conhecimento, nós precisamos também resolver. Foi exatamente o que eu fiz. Foi por isso que eu fui até o fim. Às vezes, o desconhecido é melhor não ser explorado. Os segredos passados, às vezes, é melhor que eles fiquem enterrados. Mas a experiência me ensinou a respeitar o que nós não podemos entender e aceitar. Algumas coisas são simplesmente além da nossa compreensão. E aquilo tudo que aconteceu estava muito além da minha compreensão. Mas fez todo sentido quando nós exploramos e descobrimos alguns detalhes. Quero merecer por parte de vocês os comentários a respeito dessa minha experiência sobrenatural.